reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. E em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você, em favor da casa do Senhor nosso Deus. Buscarei o seu bem. Esse texto é do Salmo 122. No domingo de Israel, o povo amado, protegido e abençoado de Deus. Em Deuteronômio 32, 10, lemos: Ele o protegeu, ou seja, o povo de Israel, e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Guardados pelo mesmo Deus e vivendo em aliança com Ele, nós nos alegramos. Saudamos a todos com a paz de Cristo, na presença do Pai amoroso e certos da comunhão do Espírito Santo. Que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Em Deuteronômio 31, verso 18, nós lemos o seguinte: esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Este é um alerta muito sério. Deus vira o seu rosto. É um gesto de repulsa e de vergonha. Deus se envergonha do seu povo e dos seus filhos. Ele não pode olhar para os pecados de idolatria e de todos os outros pecados. E conosco não é diferente. Deus vira o seu rosto, sim, também por causa dos nossos pecados. Por isso precisamos confessá-los e reconhecê-los de todo o coração. E assim, novamente, vamos poder orar: olha para nós, Senhor. Como diz o Salmo 34, 15, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Queira Deus nos olhar com seu amor e perdão, ao orarmos pedindo por clemência e misericórdia. Deus e Pai bondoso, em Neemias 9:2 lemos: os israelitas levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Nós também nos levantamos neste dia, Senhor, e confessamos sinceramente nossas maldades, também aquelas de nossos antepassados, os erros e maldades que foram cometidos e que nós ainda lembramos e colhemos os resultados. Sim, nossos olhos estão voltados para os atrativos do mundo. Vemos coisas erradas e não conseguimos fazer a Tua vontade. Não conseguimos corrigir nosso irmão faltoso, temendo represálias. Omitimos nossa posição de cristãos ante as corrupções da vida pública. Queremos que os outros sejam castigados e paguem pelos seus erros. Mas todos, de uma ou de outra maneira, temos a confessar com o povo de Israel. Tornamo-nos arrogantes e obstinados e não obedecemos aos teus mandamentos. Recusamos a ouvir-te e nos esquecemos dos milagres que realizaste. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Agora, pois, limpa o nosso coração e perdoa em nome de Cristo os nossos pecados. Volta para nós novamente o teu rosto. Amém. Sim, humildemente, em silêncio honrá-lo, Rei dos céus, da terra e do mar. Vamos, pois, lhe prestar culto reverente. Deus está presente. A leitura da palavra do Senhor está em Deuteronômio 32. Escutem os céus, e eu falarei. Ouça a terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho. Como a chuva branda sobre o pasto novo, como a garoa sobre as tenras plantas. Proclamarei o Senhor, louvem a grandeza do seu nome.
Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Seus filhos têm agido de forma corrupta para com Ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Vejam agora que eu sou o único, e eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Cantem de alegria às nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, e retribuirá com vingança os seus adversários. Ele fará propiciação por sua terra e seu povo. Oh
O texto bíblico que nós escolhemos para a reflexão deste culto nós encontramos na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, os versículos 1 até o versículo 11, onde diz o seguinte: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Que o tentador te vai vencer. Luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu e o céu entrar. Deixa o sol em ti, sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Andando alegre para o céu, ignorando todo negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu e o céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Esse texto do apóstolo Pedro tem uma frase para cada um de nós. Podemos escolher
a que melhor se adapta em nossa vida ou em nossa realidade. Um ou outro não vai encontrar uma que se encaixe de forma perfeita ou acertada em sua vida. Mas eu diria a você, escolha a sua frase. Leia em casa de novo esse texto e pense sobre ele. Afinal, ele é rico por si. E será enriquecedor se pudermos dizer ao texto: eu vou ficar com você para mim. O título desse texto já diz muito: Vivendo para Deus. Eu quero citar algumas frases assim de forma aleatória. Por exemplo, Cristo rompeu com o pecado. No tempo que lhe resta, gastaram tempo o suficiente. Julgar vivos e mortos. O fim de todas as coisas está próxima. Ou sem reclamações. São frases que podem ser pinçadas de um contexto maior, mas fazem sentido sozinhas. Elas são muito claras. O apóstolo Pedro insere Jesus aqui nesse texto, bem lá no início. E o Jesus que temos aqui é o Jesus que sofreu. Pedro toca com uma agulha a carne de Jesus e enfatiza o seu sofrimento. E ele até fala assim, o sofrimento corporal de Jesus. E por que isso? Porque ele fala a um povo que estava sofrendo. E ele toca na ferida de um povo que estava disperso ou na diáspora, como ele fala no início da carta. Aquele povo conhecia a dor. Eles viviam a dor e sofriam com as calúnias e pela distância de sua pátria amada, Israel. E sempre que alguém sofre, ele normalmente enxerga, e apenas enxerga, e sente o seu próprio sofrimento. Nós nunca nos emparelhamos com alguém. O Novo Testamento está recheado de momentos que mostram o sofrimento de Cristo. E não podemos ler o Novo Testamento sem notar esses sofrimentos. E não somente Cristo, mas todos os que levam o nome de cristãos. Logo adiante desse texto aqui, Pedro diz: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Ele não sofreu as mesmas coisas que nós, mas era um homem de dores. Sofrer na carne é ostentar uma máscara para evitar a Covid-19? Pode ser. Nós fazemos de tudo para preservar a carne, mesmo que seja incômodo ou doloroso. Salvar a carne é quase uma obsessão, ou talvez até uma obrigação. Queremos ser eternamente saudáveis e com raciocínio lógico, raciocínio saudável. E muitos vivem somente para isso, buscam somente isso. Os ouvintes de Pedro viviam em libertinagem, em bebedeiras, orgias e farras. É uma listinha bem pesada. E gastaram bastante tempo nisso. E quando veio a dificuldade, não souberam lidar com ela. Apenas com o deleite e com o divertimento. E é por isso que é importante olhar para Jesus e por isso que ele está colocado como modelo lá no início do texto. Ele não veio para nos divertir e para divertir o mundo, mas ensinar que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Jesus nunca permitiu ser absorvido, esmagado ou derrotado em suas próprias tristezas ou sofrimentos.
Ele sempre estava pronto para entrar nas alegrias e tristezas das outras pessoas, quaisquer que fossem suas próprias tristezas. Ele até esquece as alegrias do céu e os deleites que este lhe ofereceu e oferece. Aqui ele veio para dar ouvidos ao clamor vacilante do mais humilde e penitente sofredor. Nós não precisamos criar sofredores e nem criar sofrimentos. Ele simplesmente existe. Ele está aí todos os dias. E Pedro dá ao sofrimento aqui uma função até didática. Ele vence o pecado. Cristo não é apenas um modelo de sofredor, porque o sofrimento dele era a nossa cura e a nossa salvação. Pedro diz que nós nos armemos do mesmo pensamento. Isso significa que a força do pecado existe e exige embates robustos e diários. O pecado é um inimigo molesto e chato. O pecado vai querer ferir nossa fé e derrubar e baratear a graça de Deus em nós. É interessante a sugestão que o apóstolo Paulo dá aos filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós somos convidados a ser guerreiros e não sonhadores. E como se faz isto? Tendo vontade de agradar ao Pai Celestial. Um dos autores que li fala o seguinte: bons jardineiros usam os espinhos para grandes propósitos. Eles plantam rosas espinhentas. E o espinho não gasta sua energia para si mesmo, mas para a rosa que está acima dele. E a rosa tem uma glória que ela mesma não poderia produzir. A rosa, quando floresce, cumpre a vontade de Deus, em meio aos espinhos. E isto é maravilhoso. Ela se veste melhor do que Salomão, diz Jesus. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, afirma Elifaz em Jó 5,17. Este é um notável pensamento. Ele, Deus, nos capacita para dar as boas-vindas a cada contrariedade que se apresenta todos os dias. Ele capacita-nos a ver o significado que há por trás das experiências dolorosas da vida e a agradecer a Deus por elas, porque afinal de contas podem salvar a nossa alma. Gestos de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Desejos
mas existe uma esperança, que Cristo vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. O tempo gasto em pecado precisa ser repensado. Pedro diz: vocês gastaram tempo suficiente para isso. Quanto tempo gastamos no pecado? 20 anos, 40 anos, 50. E se agora só temos 20 dias de vida? Pedro nos faz olhar para o tempo gasto. Será que fazemos como os discípulos de Jesus, que desperdiçaram uma boa dose daquele tempo no jardim do Getsêmani, dormindo? O passado nos deve servir para julgar nossa maneira de ser. Se podemos permanecer assim, ou se grandes mudanças precisam acontecer. Nós vamos prestar contas de tudo, diz Pedro, ao que vai julgar vivos e mortos. E por isso o Evangelho de Jesus precisa e pode ser pregado e ouvido. A palavra de Deus precisa ser estimada. O Evangelho, diz Pedro, até foi pregado aos que já morreram. Eles tiveram oportunidade, eles ouviram sobre Jesus. E isso é algo para ser mentalizado, pensado e refletido. Nós temos um fim previsto. E por isso temos que ser criteriosos e alertas, diz Pedro. Esta é a frase, criteriosos e alertas, e dedicados à oração. E fazer tudo sem reclamações. Exercer nosso dom, cada um servindo os outros, e isso tudo em meio ao sofrimento. Sempre dizer, eu vou fazer, eu quero fazer, eu posso fazer, afinal tenho um modelo, Jesus Cristo. Interessante que podemos olhar para Deus e perceber como Ele é e como Ele age na nossa vida. E para saber como Deus é, podemos imaginar a seguinte cena. Para conhecer o Sol, não podemos olhar diretamente para ele. Vamos queimar a retina e causar danos irreparáveis em nossa visão. Mas podemos olhar para o mundo que o Sol nos mostra. O fim está próximo. Esta é a palavra de Pedro. Os gregos tinham um provérbio que dizia: conheça a sua oportunidade. Conheça a sua oportunidade. Pedro nos chama à sobriedade, à vigilância. Assim, devemos vigiar contra o cansaço, a frieza, a fraqueza do coração, na oração. Se a oração é a força da alma, o repouso do coração, o antídoto para o mundo, o pavor do diabo, então temos que orar. Para evitar as invasões furtivas do mundo, faremos bem em começar logo com nossas devoções e nossas orações.
Vigiar é um termo militar. Se há necessidade de vigiar, é porque tem inimigos potenciais. Caso houver um descuido, muita coisa pode ser perdida, inclusive o posto. Vigiar sobre nós, sobre os outros, e ver se as dádivas de Deus estão chegando até a nossa vida. Recusar-se a ver pequenas falhas. Aquela nitidez microscópica em que todas as falhas aparecem para os homens capciosos que estão sempre culpando, dissecando, reclamando, desaparece no grande e calmo olhar do amor de Jesus. E é esse espírito que falta em nosso mundo cristão e que nunca alcançaremos até que cada um comece com o seu próprio coração. A terra não tem espetáculo mais glorioso ou mais justo para mostrar do que este. O amor tolerando a intolerância. A caridade cobrindo como um véu até o pecado da falta de caridade. E tudo deve glorificar a Deus. O tempo da pandemia nos envolveu com a era digital, de uma maneira muito imponente. E mais coisas vêm por aí. Está batendo à nossa porta o famoso Pix, um revolucionário aplicativo financeiro. O dinheiro visível deixará de existir, ou muito pouco vai se usá-lo. Os cheques, os cartões e códigos de barra certamente irão cair. Esta é a era digital. Deus não é digital. Ele é real. Deus não está online, mas presente. Ele não manda e-mail ou WhatsApp, mas fala pessoalmente na sua palavra. Ele não se camufla na nuvem, mas se manifesta em Cristo Jesus. E é este Cristo, é este Salvador, é este Deus que nos quer acompanhar, nos quer ajudar, também em meio ao sofrimento, vencer cada batalha de todos os dias. Que assim seja. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov, El Hagadol, Hagibor v'hanora. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Elion, Gomel Chasadim Tovim, קונה הכל וזוכר חסדי אהבו. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, מלך עוזר ומושיח ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, מחכל חיים בחיים חסד, מחיים מתים ברחמים רבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, אתה גיבור, אתה מחיה מתים, אתה אדוני רב להושיע. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, תומך נופלים ורופא חולים, רופא חולים ומתיר
asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Baruch atah Adonai Eloheinu. Nós, neste momento, queremos nos dirigir a Deus através da oração geral. Como já foi dito no início, hoje é um domingo especial e que é muito lembrado de forma enfática em muitos países cristãos. O domingo de Israel, o povo de Deus. E por isso também queremos em nossa oração lembrar esse festejo como cristãos que fazem parte da Igreja de Deus e que honram e glorifiquem aquele que cuidou o povo de Israel na sua jornada em todo o tempo. Oremos. Pai Celestial, protetor e redentor de Israel, abençoa o Estado de Israel, protege-o sob as asas do teu amor e cobre-o com o teu manto de paz. Envia tua luz e verdade aos governantes daquele país e do nosso país também. Guia-os com o teu bom conselho. Estabelece a paz e a alegria eterna para os homens de Israel. Lembra-te de toda a casa de Israel em todas as terras da dispersão. Une nossos corações para amar e reverenciar teu nome e para observar todos os preceitos das Escrituras. Faze brilhar longe tua gloriosa majestade a todos os habitantes do mundo. Que cada criatura que respire proclame: o Senhor, Deus de Israel, é o Rei e todos estão sob seu domínio. Concede igualmente que todos os povos do mundo reverenciem a Jesus Cristo, que o tenham como Messias e Salvador. Concede aos fiéis que encontrem caminhos para confessar teu nome e serem uma luz a brilhar. Oramos pelo perdão dos pecados de todos nós. Oramos pela Igreja que ainda caminha por este mundo e precisa cumprir com sua missão, na tua presença e com a bênção do Espírito Santo. Oramos pelos nossos idosos e doentes. Mans Matje Dein, Johannes Salomons, Haie Elkersma, Gerry van der Hout, Joselin Kok, Janske Hochreider, Hans Lanzer, Hendy Verberg e demais doentes. Todos esperam pela tua ajuda, direção e socorro. Não te mostres indiferente aos teus filhos e ao clamor deles. Ama-os e fortalece-os com tua mão bondosa. Muito ainda precisamos de uma chuva. Ela nos faz muita falta. Oramos que dos céus nos envies em boa medida a água que é tão necessária e virá muito bem para aquilo que ainda precisa ser plantado e semeado em nossas lavouras. Oramos agradecidos pela volta dos cultos presenciais. Queiras motivar a todos para que venham à tua casa, com as devidas precauções e respeitando os procedimentos da vigilância sanitária. Oramos por tudo e por todos, e pelo que temos a fazer e a empreender em teu nome. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvar. Assim como a elva verde na encosta da montanha, o meu
teu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Queremos agradecer muito a vossa sintonia, a vossa atenção e rogamos a Deus tenha sido um momento de grande proveito e de bênção para você e para os seus. Nós nos despedimos com a bênção do Senhor, dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך, דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך.